Olá, eu sou o professor Eduardo de Campos Garcia. Em primeiro momento, é muito importante que você, aí, aluno de pedagogia, entenda um pouco sobre o conceito do que vem a ser currículo. Muitas vezes as pessoas acreditam que a escola ela tem a função de mudar a sociedade, de educar o cidadão, mas é importante perder um pouco a inocência em relação àquilo que se pensa sobre a escola. Então, em primeiro momento, eu convido você a pensar que existe aqui no Brasil vários modelos educacionais, e eu não falo em primeiro momento da escola Waldorf ou então da escola montessoriana, né, e de tantas outras possibilidades existentes aí para que você proponha uma formatação para o funcionamento da escola. Eu falo de vários modelos que esbarram em questões socioeconômicas. Então pense, como se dá a formação do currículo na atualidade? Por meio de uma grade curricular, que é esse currículo amarrado, né? É esse currículo definido por uma instância superior, extremamente objetivado, no qual você tem uma série de disciplinas distribuídas de forma desconexa. Vamos pensar então o que é uma grade curricular. O aluno tem aula de língua portuguesa da 1 a 1h50, né? Acho que para ficar mais fácil o entendimento, das 13 às 13h50. O aluno termina a aula dessa disciplina, o professor sai e entra outro professor, para ensinar matemática. Sucessivamente, essas trocas são feitas. Então veja, pensemos que em uma determinada disciplina, o assunto era um texto de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severino, né? O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, mas muito Severino que é santo de Romaria. Na aula de língua portuguesa, estava sendo trabalhado a poética, a poeticidade existente nesse poema do João Cabral de Melo Neto. Entretanto, findados os 50 minutos de aula, o professor de matemática ou de geografia entra na sala, troca com o professor anterior e cessa o assunto que estava sendo discutido, né? E aí o aluno abre um novo livro, um novo caderno, a lousa, se foi usada, ela é apagada, e o aluno direciona o seu pensamento para um outro conhecimento. Óbvio, a aula é de matemática, é interessante que se aprenda a matemática, mas é possível, por meio do poema, ensinar matemática. Métrica é matemática, ritmo é matemática, né? A construção do próprio poema é matemática, a harmonia existente é matemática. Embora talvez o autor nem tenha consciência disso, mas o professor poderia experimentar essas possibilidades matemáticas. Ou vice-versa, o professor de matemática propõe um problema e em seguida a aula é de língua portuguesa e o texto do problema matemático não é aproveitado ou discutido na aula de língua portuguesa. Então perceba, a grade curricular, né, que se propõe como multidisciplinar, na verdade ela é fechada, ela é desconexa. Os professores normalmente não se conversam, né? A disciplina não conversa com outra disciplina. E nós, em grande maioria, fomos educados dentro dessa perspectiva, né? Uma outra proposta que é muito atual na teoria, nem tanto na prática, é a da matriz curricular, onde você tem, então, áreas e, a partir dessas áreas, a abertura para aquilo que é chamado de disciplina. Então, pense que na área da linguagem, você pode agrupar artes, e artes deve se comunicar, então, com língua portuguesa, que deve se comunicar também com Libras, que deve se comunicar também com língua inglesa ou língua espanhola, que deve se comunicar também
não é? Com os esportes, que deve se comunicar também. Entretanto, embora a proposta de uma matriz curricular seja interessante, os professores continuam trabalhando como horistas, né? Então, na primeira hora é uma disciplina, na segunda hora outra disciplina, na terceira hora uma outra disciplina. Uma proposta curricular que seria diferenciada seria a interdisciplinar. Só que a interdisciplinaridade, se você for analisar a proposta da Fazenda há muitos anos atrás, em primeiro momento, o que se recebeu como proposta de interdisciplinaridade, na verdade, era aquilo que a ciência pensava como interdisciplinar. Existe uma diferença de escola interdisciplinar e ciência interdisciplinar. A ciência interdisciplinar, ela faz uso de vários conhecimentos para a resolução de determinado problema ou para a construção de um objeto científico. A escola interdisciplinar não é isso. Então veja, o professor muitas vezes, numa aula de geografia, ele faz uso da língua portuguesa, óbvio, ele faz uso de matemática, ele faz uso de biologia, ele faz uso de filosofia. Toda essa área de maior abrangência, produzida pelo professor, pode ser ciência interdisciplinar, mas não é interdisciplinaridade curricular ou escolar. Existe uma diferença. Consegue entender isso? Então, o professor tem um olhar interdisciplinar, mas à medida que esse professor atua sozinho na sala de aula e o discurso parte somente dele, a escola em si não é interdisciplinar. Aquele momento, aquele encontro não é interdisciplinar. É um professor que tem um conhecimento científico de caráter interdisciplinar e que faz uma abordagem, bastante vasta na sala de aula, mas não significa que a proposta da escola seja interdisciplinar. Embora a interdisciplinaridade curricular seja um avanço, para que ela fosse colocada em prática de fato, precisaríamos de 2 ou 3 professores de áreas diferentes discutindo sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, perante os alunos. O que isso desconstruiria? Muito simples, vamos entender. A necessidade do aluno ter uma resposta pronta e não conseguir entender aquilo que é complexidade. Muitas vezes na universidade, os alunos participam de fóruns, atividades ou leem um texto acadêmico e dizem para o professor: professor, a sua explicação foi muito complexa. Professor, o texto que eu li do Freud é muito complexo. Professor, o texto que você me deu do Michel Foucault é muito complexo. Sim, é complexo, mas vamos entender então o que é complexo em nível curricular. Complexo é exatamente aquilo que não te traz uma única resposta. Se você vai, por exemplo, ler um texto acadêmico sobre linguagem, você vai provavelmente se deparar com aquilo que o Vygotsky entende como linguagem, aquilo que Piaget entende como linguagem, aquilo que Vivian Forster entende como linguagem, aquilo que o Freud pensou numa linguagem que vem do subconsciente. Então entenda, existem várias formas de você entender a linguagem. E o acadêmico, ele não pode acreditar que apenas uma resposta define linguagem. Não, a linguagem é para ser pensada. Ela ainda continua no fluxo dinâmico da construção científica. As pessoas ainda estão pensando no que é. Então, como a linguagem ocorre, tudo bem, isso existe, ela tende a uma questão fisiológica. Muito embora a neurociência já venha desconstruir muito daquilo que se acreditava sobre a linguagem. O que eu quero que você entenda é que, de fato, a educação ela é complexa e precisa ser complexa. Então, a escola interdisciplinar daria esse olhar de complexidade, quer dizer, a autonomia do aluno, para que ele entenda que o conhecimento é complexo, sempre é complexo. Em qualquer outra forma, limita muito o olhar. Entretanto, embora a escola interdisciplinar, o currículo interdisciplinar, se proponha essa complexidade, ela ainda se preocupa com a formação da pessoa, ou seja, currículo, o conhecimento que você vai adquirir, o trajeto feito para a sua formação, mas ainda é um trajeto que se preocupa com o mercado de trabalho, a formação para o mercado de trabalho. Quais são os conhecimentos necessários para que você se torne um cidadão produtivo em termos de sociedade. Contudo, existe uma proposta aqui no Brasil
Eu acho, e óbvio, quando eu uso a palavra acho aqui, não é perdendo o discurso acadêmico, mas pensando nas possibilidades. No Brasil, é um pouco difícil você se deparar com a transdisciplinaridade sendo colocada em prática, porque a transdisciplinaridade, pense que um currículo transdisciplinar implica não só na desconstrução das paredes, né? É possível sim ter sala multisseriada, a transdisciplinaridade, isso é visto com bons olhos. É possível sim, por meio de uma escola organizada curricularmente de forma transdisciplinar, você desconstruir o conhecimento científico como único saber de valor social. A transdisciplinaridade, ela partiria, né, do conhecimento do aluno e compartilharia o conhecimento da ciência. Então pense, existe uma outra necessidade, a transdisciplinaridade ela tem que ir além dos muros da escola. Então eu parto de um problema, o conhecimento vai sendo construído e em um dado momento esse problema precisa ultrapassar os muros da escola. Eu vou resolver esse problema com a minha comunidade, com o meu bairro, com as pessoas com as quais eu convivo. Então pense que transdisciplinaridade é ir além, muito além daquilo que já é colocado em prática, né? É preciso pensar muito. A transdisciplinaridade forma a pessoa humana em nível de valores. Pensar no que é o compartilhar, o viver em comunhão, mas em comunhão com o outro, com a natureza e possibilitar a formação então da pessoa. Bom, pensando e entendendo tudo isso, né, a gente precisa também compreender como essas construções se formam. Eu falei de grade curricular. A transdisciplinaridade, ela ocorreria numa outra instância, que não mais grade nem matriz. Ela ocorreria por meio do desenho curricular. Por que um desenho? Porque o desenho ele vai se formando, ele vai se compondo, a paisagem vai se construindo. E rompendo com a hierarquia de que o currículo da escola viria de forma vertical, né? Então passa pelo ministério, secretaria, dirigente, supervisor, diretor, coordenador, professor, aluno. Não, é uma construção bastante significativa, mas feita em comum acordo, né? Algumas escolas, algumas experiências, por exemplo, em Mogi das Cruzes há uma escola que se propõe transdisciplinar, na qual não existe a figura do diretor, né? Então existe uma associação de pais e, lógico, há a representação do diretor, mas tudo é decidido em comum acordo com a comunidade.